Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E olha, diabetes e obesidade é algo muito importante e é muito perigoso. Então vamos fazer o seguinte, vou te convidar a se inscrever agora no meu canal e clicar no sininho para que você fique atualizado o tempo todo com as novas informações que eu vou postar aqui no canal. Além disso, você vai ajudar o canal a crescer e a gente vai levar essas soluções para um número ainda maior de pessoas. Então eu conto com você e vamos para o vídeo. Ok, vamos começar aqui o primeiro vídeo da série que fala sobre os mitos da nutrição, os mitos da medicina que atrapalham a vida de diabéticos e atrapalham a vida de quem é obeso, né? E quando a gente fala de diabetes e obesidade, que é o que hoje é chamado de diabesidade, tô olhando para cá que a Fabiana já está aqui querendo dar um alôzinho. Dá o seu alô, Fabiana. Olá, sejam bem-vindos. Ok, a Fabiana vai participar comigo, como sempre, né? Agora, não só nas lives, mas também nos vídeos aqui, os vídeos gravados, previamente gravados. Então, esse é o primeiro vídeo da série, e a gente vai falar, conforme eu disse no vídeo que introduziu essa série, a gente vai falar hoje sobre o primeiro mito, que é a caloria, contagem de calorias. Fabiana, você sabe que é você que puxa a minha língua, né? Sim. Então puxa. Vamos lá. Bom, já que você já falou sobre a caloria, né? Uhum. Então, isso tem a ver mesmo? É a quantidade de calorias? Se a gente diminuir, tudo muda? Bom, vamos lá. Tem uma lógica nisso, não tem? Tem. Olha só, se eu consumo mais caloria do que gasto, eu engordo, certo? Certo. Errado. Errado? Se eu gasto mais caloria do que eu consumo, eu emagreço, certo? Certo. Errado. Tá certo? Mas, veja bem, você que está assistindo o vídeo, se você luta contra a balança, como eu lutei por 38 anos, e só para você saber, é importante lutar contra a balança, tá? Porque a pessoa acima do peso, ela já começa a caminhar para diabetes, tá tudo interligado. Eu emagreci nos últimos 24 meses, o que eu nunca tinha conseguido emagrecer a minha vida inteira nos primeiros 38 anos. Eu emagreci 50 quilos em 24 meses, continuo emagrecendo. Então, só para você ter uma ideia, aplicando tudo isso que eu tenho compartilhado com você em diversos vídeos. E tanto eu como você, se você já passou por nutricionistas, médicos, você ouviu o seguinte: tem que fazer uma dieta, tem que fazer exercício, né? Exercício para queimar caloria, e uma dieta que tenha pouca caloria, e começa aquela contagem, seja de 2.500 calorias, para você ter uma alimentação com 1.500 calorias, enfim. E a gente sabe a história. Uhum. A história é o seguinte: emagrece, depois volta a engordar e fica maior do que era antes de emagrecer. Faz sentido? Você viu acontecer isso comigo, Fabiana? Eu vi várias Fabiana é minha vezes. esposa, tá? Vi várias vezes, não foi uma só. Você viu nutricionista ou médico dizendo que eu tinha que consumir menos caloria? Sim. Receitando aquelas dietas? Sim. Ok, adiantou na minha vida? Nada. Hoje eu conto caloria? Não. Não. Hoje eu como alimentos calóricos? Calórico, não. Caloria boa, sim. Não, caloria. Vamos lá. É gordura boa, na Gordura. verdade, Gordura né? é calórico? Extremamente calórico. Gordura é difícil achar algo mais calórico do que a gordura, e é o que eu mais como. E emagreci 50 quilos, ou seja, tem a ver caloria? É isso que eu ia fazer a pergunta então pra você agora. O calórico então não engorda? Porque se é calórico e as pessoas emagrecem, como? Ok, então eu vou responder... Eu posso responder com uma pergunta? Sim. Então vamos lá. O que engorda mais? 1.000 calorias de brócolis ou 1.000 calorias de pudim de leite? De pudim de leite, lógico. Não, mas são 1.000 calorias. Caloria é caloria. Era pra ser igual, e agora? E agora? Hã? E aí? E aí? Tem sentido essa história da caloria? É, ficou confuso agora, né? Ficou confuso, né? Então vamos explicar isso daí? Vamos. O que acontece é o seguinte, que nós temos que entender no nosso corpo, é que o nosso corpo, ele busca o equilíbrio o tempo todo. Homeostase, é esse equilíbrio que o corpo busca, estar em homeostase, estar em equilíbrio. Então, o que acontece? Ele tem, né, de acordo com seus hábitos, inclusive os alimentares, ele cria ali uma referência que deve ser o seu peso ideal. Então, por exemplo, geralmente obesos, ele tem uma referência de peso ideal maior do que aquelas pessoas que já são magras. E isso, ele é definido por uma série de fatores, por exemplo, DNA, questões genéticas, questões de hábitos, uma série de hábitos, aquilo que se come vai definindo tudo isso. Mas isso não é definitivo, tá?
Isso daí, por exemplo, é a memória metabólica, mas isso não é definitivo. Você pode mudar a sua memória metabólica. A gente já até conversou sobre isso, né? Dá para fazer um vídeo sobre aquele papo ainda para finalizar essa série depois. Tá? Então, o que acontece? Imagine o seguinte, se o teu corpo, né, o teu cérebro, lá no centro de referência dele, ele tem uma referência que o teu peso é 115 quilos, porque você chegou a trazer essa referência com o teu corpo, com uma série de hábitos, e foi engordando, e ele acabou ficando naquela referência, ele vai fazer de tudo para manter você nos 120 quilos. Uma pessoa que tem uma referência de peso lá no seu sistema, né, mental, lá no seu cérebro, na área responsável por isso, que o teu peso é 70 quilos, ele vai fazer de tudo para manter você nos 70 quilos. Então, o que acontece uma pessoa obesa, uma pessoa que começa a desenvolver todos esses problemas? Quando ela faz uma dieta de restrição calórica, ela começa a emagrecer. Então, ela estava com 120, 115, 110. Nossa, legal, né? O corpo não quer manter aquele peso? Quer. O que ele vai fazer? Primeira coisa, é o que você faria se o seu salário diminuísse pela metade. Você ia ter que cortar os gastos pela metade. Porque senão você começa a se endividar e você vai à falência financeira. Então o que o corpo faz? Né? Você começa a diminuir o consumo de calorias, chega uma hora que ele fala, ô meu, peraí, tá muito longe daquele peso ideal. Ele começa a diminuir a queima de caloria. E lógico que ele tem que fazer isso, senão você morre. Você imagina o seguinte, você acha que se fosse a contagem de caloria algo verdadeiro, se você continuasse gastando mais calorias do que você consome, ia chegar um momento que você ia chegar no peso zero. Você conhece alguém com peso zero? Não. Com 1 quilo de peso? Ah, mas se a questão é contagem de calorias, chegaria nisso. Mesmo que a pessoa continue se alimentando com menos caloria do que ele gasta, ele não chega no peso zero. O corpo ele vai criar uma maneira de levar você de volta para os 120 quilos. Primeiro recurso, quem que controla tudo isso no nosso corpo, todo esse equilíbrio? Os hormônios. Então a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai começar a alterar os seus hormônios, e quem começa todo esse trabalho é um hormônio chamado insulina, que começa a desregular toda essa questão, e ele vai trabalhar lá no centro de recompensa, no hipotálamo, que lá que a coisa acontece, é lá que a pessoa, por exemplo, o que o teu corpo vai fazer através do seu cérebro? Começa a dar recompensa para que ele se interesse por aquelas comidas que levam ele de volta àquele peso. E aí ele começa a fazer o seguinte, trabalha na recompensa, diminui através de hormônios, através da leptina, né? Vai trabalhar a leptina para diminuir a tua sensação de saciedade, tô cheio, vamos falar assim, ou tô satisfeito, né? E vai fazer com que você também, outros hormônios vão trabalhar para que você sinta fome. E chega um momento, sabe o que acontece? A coisa fica insuportável. Por quê? Para conseguir esse resultado, mesmo que a pessoa tenha muita força de vontade, em que área do nosso cérebro está ali situada a nossa força de vontade, que é o nosso senso crítico, que é o nosso freio? No córtex pré-frontal. Então ele começa a inibir a atividade do córtex pré-frontal e você começa a não ter mais controle. O que acontece com essa pessoa obesa? Ela começa a sonhar com comida. Ela começa a sonhar que ela está no banquete. Ela começa a não resistir mais até a hora que ela volta a comer. Só que quando ela volta a comer, quando ela chega no 120, o que acontece? O metabolismo não desacelerou? Sim. Ele não vai voltar a acelerar porque você chegou no 120. Demora. Ele vai voltar a acelerar quando você já está chegando lá no 125, 126. Efeito sanfona. Exato. Se contagem de calorias desse certo, pessoas não voltavam a engordar. Só que daí, o que o médico e a nutricionista fala? Você é vagabundo, você não tem força de vontade. Lógico que ele não vai usar esse termo, né? Vagabundo. Mas eu me senti muitas vezes assim, você é fraco, você é isso. Joga para o paciente. Você é preguiçoso, você come muito e você faz pouco exercício, por isso que você engorda. Não é. Simplesmente, o que acontece com essas pessoas?
elas consomem aquilo que o nosso cérebro ainda não foi programado para trabalhar com ele. Os nossos hormônios ainda não se adaptaram na evolução para trabalhar com ele. Carboidratos refinados. Eles alteram todo o nosso trabalho hormonal e geram esse vício, que tudo isso que eu expliquei está ligado ao vício, essa vontade desenfreada de comer esses alimentos. E aí, lógico, alterou a parte hormonal, desligou o córtex pré-frontal, que é a nossa tomada de decisão consciente, a pessoa volta a comer e aí ela fala, eu não consigo mais, eu não consigo parar de comer. Quantas pessoas que eu estou atendendo aqui que falam isso? Eu não consigo parar de comer, é mais forte do que eu, estou desistindo. A pessoa vai fazer o quê? Vai buscar uma bariátrica e daí não trabalhou isso, faz a bariátrica, continua comendo carboidrato refinado, o que acontece? Continua com a compulsão. Já ouviu falar de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e depois ficaram gordas novamente, até mais gordas do que eram antes da cirurgia? Muitas. Porque não adianta. Eu falo isso. Para você que é terapeuta, de repente está assistindo aqui, a gente que ministra cursos para terapeutas, a gente que já trabalhou com psicólogos, já fez também especialização para psicólogos nessa área que a gente atua. Não adianta querer trabalhar somente a questão da mente, tem que trabalhar a questão hormonal, e a questão hormonal é alterada pelo consumo de carboidratos refinados. Então, não é somente uma questão de calorias. Pela lógica, eu concordo, eu também acreditei nisso a maior parte da minha vida, mas não é questão de caloria, é questão de, se você consome, aquilo que você come, estimula a secreção de insulina. Se estimular a secreção de insulina, vai alterar aqui na produção de leptina, vai mexer no sistema de recompensa e vai desligar isso daqui. Já era. Então, essa diferença, por exemplo, que você deu do 1.000 calorias de brócolis e 1.000 de pudim de leite, vamos usar. Uhum. Então, seria também o carboidrato lento e o que é rápido, é isso que faz a diferença? Porque ambos são 1.000 calorias. Exatamente. Só que o brócolis é um carboidrato que ele não vai... Cara, você pode comer brócolis, pode comer bastante brócolis, que ele não vai disparar a insulina. Lógico que você não vai comprar o saco e comer todo aquele saco. Você não vai comer 1 quilo de brócolis ou 1.000 calorias de brócolis uma vez. Saber escolher o carboidrato. Agora, bom, se você toma um suco de laranja, já esculhambou tudo. Se você come um pão francês, se você come, por exemplo, o pão, né? Vamos lá, o pão integral, 2 fatias são mais de 2 colheres de sopa de açúcar. Tá certo? Então, temos que entender isso daí. Não é exatamente a questão de caloria, é o que você come. O que você põe para dentro do teu corpo que vai fazer a diferença. E como eu vou falar em outro vídeo, com que frequência você come que faz toda a diferença. Legal? Legal. Ok. Aqui caiu a iluminação, né, que a gente tem aqui. Não tem problema, esse vídeo vai para o ar porque ele ficou muito esclarecedor para você. E a gente vai continuar essa série. Toda segunda-feira tem um vídeo novo aqui sobre essa série. Fabiana, dá um tchauzinho aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Ok, e aqui assim, a gente é como se fosse ao vivo aqui, é como se fosse live, é nesse ritmo aí. Bom, para você acompanhar essa série, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Se deixar para depois, você vai esquecer. Inscreva-se agora, clique no sininho, deixe seu like, deixe sua pergunta, sugestão, que a gente vai gravar um vídeo para responder para você. E leia esse texto que acompanha, porque ele é muito importante, assim como o vídeo, ele complementa o vídeo. E no link tem, nesse texto que acompanha, tem um link. Clica lá que você vai conversar comigo no WhatsApp, você vai ter acesso ao contato comigo no WhatsApp, onde você vai ter ainda mais informações para você vencer a obesidade e vencer principalmente a diabetes. Você pode, você merece. Tá ok? Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.